Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Vitor Roma, o CEO da Kiggle. Eu sou um homem branco, de barba preta, cabelo preto. Estou vestindo uma camiseta polo cinza. E hoje estou realizando o sonho de muita gente por aí, dizendo que eu estou aqui diretamente dos estúdios da Globo. O Kiggle Digital Talks de hoje está sendo gravado aqui na Globo, no Projac. Um orgulho muito grande para mim estar aqui por várias razões. Primeiro é por poder trazer a Kiggle dentro de uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, uma das empresas mais importantes da história do empreendedorismo brasileiro. Então isso é motivo de muito orgulho. O segundo é meu pessoal, aqui que eu começo minha vida em 1992. Começo a trabalhar aqui como funcionário, depois trabalho aqui como fornecedor durante muitos anos. Hoje estou aqui novamente, então assim, eu tenho muito carinho pela casa, pela Globo. Em terceiro, por estar aqui com o Igor, que é um cara tão importante nessa virada digital da Globo nos últimos anos, né? O Igor ocupa o cargo, vou até ler aqui, porque o cargo é importante, né? Diretor de produtos digitais, de estratégia e tecnologia da Globo. É o cara responsável por trás com muita importância de produtos digitais da Globo que movimentam 90 milhões de usuários únicos do Brasil. Representam 70% do tráfego de internet brasileiro, ou seja, é um negócio descomunal, né? Quando a gente vê esse número, a gente se impressiona muito. Então, passo a bola, agradeço imensamente a chance de estar aqui conversando com você, estar aqui no estúdio da Globo, e passo a bola para você contar um pouco aí, se apresentar ao pessoal e a gente passa logo para contar um pouco da tua trajetória aqui. Beleza, Vitor. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme receber a Kiggle aqui nos estúdios do Globo. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos ainda na minha cabeça. Tenho barba e bigode que estão começando a ficar grisalhos também. Estou usando uma calça jeans e uma camisa verde musgo, assim, verde militar. Minha mulher falou que era verde militar, então tenho que dizer que é verde militar. É de bom tom. Hoje eu tô como diretor responsável por todo o portfólio de produtos digitais da Globo, né? Então, basicamente, qualquer produto digital da Globo passa pela minha diretoria, passa pela minha atuação, né? E aí, para mencionar aqui os maiores e os mais conhecidos, né? O Globoplay, obviamente, o Premiere, e os nossos portais de notícia, G1, GE, G-Show e a home da Globo.com também, que é um maior homepage da internet brasileira, né? Então, eu só cuido disso. E o Fantasy Game Cartola também, que, poxa, é um super sucesso de audiência que tá num processo aí de super transformação também. Posso contar um pouquinho para vocês. É muito legal, assim, porque, inclusive, tanto o Globoplay como o Cartola eu tive lá, né? Tive lá no iniciozinho, na época de concepção, na época de ideação dos produtos, né? E é impressionante ver o que aconteceu com o Globoplay, né? Que, assim, que aparece para o mundo depois de vários outros streamings que eram conhecidos mundialmente, chegavam no Brasil e tal, e ela vira o fenômeno que virou, né? Falando de engajamento, o que é mais potente em termos de produto digital da Globo? O que atinge mais gente no Brasil hoje? Olha, se a gente junta todo o portfólio de produtos, a gente está falando aí de 90 milhões de usuários, 90 milhões. Que é basicamente aí 70% da internet brasileira hoje, né? Então, todo mês, pelo menos uma vez, essas pessoas vão passar por algum produto, por alguma propriedade da Globo durante ali o uso da internet no dia a dia. Seja acessando diretamente, seja encontrando notícia num mecanismo de busca, seja recebendo um link por WhatsApp. E a gente está presente em todos os dispositivos, né? Eu acho que esse foi um grande gol do Globoplay, principalmente, de ter essa onipresença. Quando você olha qualquer consumer electronic que a gente tem no Brasil, por exemplo, uma TV, uma caixinha Android conectada, as próprias operadoras de telefone, de cabo, Vivo, Claro, TIM, tem o Globoplay embarcado nos seus set-top boxes também. Então a gente conseguiu atingir. Um dia eu cheguei no laboratório lá do Globoplay,
tinha um projetor ligado. Eu falei, cara, que danado esse projetor tá fazendo aqui? Eu falei, não, porque o fabricante mandou pra gente testar que tem Globoplay no projetor. Eu falei, tá. Muito, muito legal, né? A gente conseguiu atingir um lugar aqui de abrangência de mercado onde o Globoplay é acessível de qualquer lugar hoje. Isso é um desafio impressionante, né? A gente já falava sobre isso em nossos encontros e tal, porque como é que a gente lida com isso com um parque tecnológico brasileiro tão diverso, né? Todo mundo que tem que atingir as casas e as pessoas no Brasil tem essa dificuldade. Eu acho que a gente tem 2 desafios quando a gente fala desse nível de abrangência que a gente tem, né? O primeiro é a quantidade de dispositivos e a fragmentação desse mercado. Existem os líderes, né? Samsung, LG, estão muito à frente, TCL chegando com tudo aí também nessa visão de market share. Mas quando você olha para o footprint de dispositivos, a gente tem um footprint de TVs antigas, né? Então a gente olha, o Globoplay ele funciona em TVs 2013 ainda. Caramba. TVs com 12 anos de idade, porque as pessoas não trocam de TV, né? Inclusive, esse é um grande desafio. A gente tem outros concorrentes nossos que já desativaram as apps nas TVs 2013, 14, 15, porque a maioria dessas empresas globais elas dão suporte ali a 5 a 10 anos de idade do dispositivo. Depois elas fazem phase-out e vão fazendo obsolescência ali das apps nesses dispositivos. E o Globoplay permanece funcionando e melhor ainda, com excelente performance. Isso tem toda a relação com, na verdade, com a história da Globo, né? Que é chegar em cada canto do Brasil desde que ela foi criada como televisão, né? Assim, isso é relacionado com o DNA da empresa. Né? Isso está muito na nossa cultura, né? A gente precisa ser democrático, a gente precisa ser acessível, né? Então, a gente fez uma ação agora, há pouco tempo atrás, onde a gente melhorou a performance de abertura do app, de navegação do app do Globoplay nessas TVs 2013. A tecnologia vai evoluindo, a app vai evoluindo, a gente chegou a um ponto que estava demorando 1 minuto para abrir a app do Globoplay nessas TVs mais antigas. Então você apertava e ficava feito tá aí atrás de você, a logo do Globoplay parada por 1 minuto até a app voltar a funcionar. A gente reduziu esse tempo de startup do app para 9 segundos. A gente conseguiu meio que trazer de volta essas TVs dos mortos, né? Porque provavelmente os usuários nem tinham mais paciência Hoje em dia, se o cara ficar 1 minuto para abrir uma app, ele não vai abrir mais. Não vai. Para outro lugar. Não vai, a não ser que ele queira muito, né? A não ser que seja uma coisa que ele quer muito, exatamente. Mas foi uma vitória legal pra gente. A gente lançou um update dessa app, dessas TVs mais antigas no final do ano passado, primeira onda. Depois a gente saiu lançando em outros dispositivos também. E a gente viu um crescimento espantoso de engajamento, de consumo. Enfim, a experiência voltou a ficar boa para as pessoas. Isso passa pelo cuidado com essas pessoas, né? Porque, na verdade, boa parte das empresas, tipo, deixa pra lá, né? Isso aí vai ser descontinuado. Né? Essa TV é muito velha, não vale a pena o esforço e etc. Mas a gente precisa manter esse parque ativo e a gente precisa garantir o acesso à informação, notícia, entretenimento para todos os brasileiros, né? Da melhor forma. Como eu falei, assim, como ex-funcionário, como ex-fornecedor, que sempre... Isso é o DNA da fundação da Globo. E é curioso que sai do jornal da TV e passa para a tecnologia hoje em dia. Né? E aí entra no outro ponto que eu queria perguntar. Ao mesmo tempo que a gente está falando de atingir tanta gente no Brasil, a gente está falando de uma evolução tecnológica que não acaba, né? Que não para. Você tem que sustentar performance ao mesmo tempo que está todo mundo o tempo todo desenvolvendo coisas novas e tal. E aí, indo mais para o meu cantinho, que é quando a gente fala de qualidade, de software, de performance, de produto digital, como é que é esse desafio de você estar sempre no topo da pirâmide do desenvolvimento, né? E, obviamente, puxando para lá, como é que a gente testa isso tudo? É difícil. É bem difícil. Assim, a gente montou, dentro da nossa estrutura aqui, a gente trabalha em modelo aqui híbrido e algumas pessoas full remoto também na equipe de desenvolvimento. Mas não tem muito como você fugir ainda do teste manual. A gente ainda tem muita necessidade de fazer teste de regressão manual, principalmente de regressão. E a gente montou 2 laboratórios aqui nos prédios, onde a gente tem os escritórios do Globoplay, para poder fazer esses testes, né? E a gente também agora está montando mais um em São Paulo, no nosso escritório lá de São Paulo.
Esses laboratórios a gente tem uma amostragem. Isso. Uma amostragem das TVs de mercado. Conheci lá, que você me mostrou lá. Você viu, né? É bem legal. E uma amostragem histórica. E é tão histórica que a gente tem dispositivos de 2013 lá, Legal, por exemplo. legal. E Essa a ação gente não seria fica... capaz se você não testasse ali, né? Exatamente. E a gente fica super, assim, receoso, porque uma TV de 12 anos de idade, né, ainda mais quando ela não é ligada o tempo todo, ela tende a falhar. Então a gente tem que contar ali com um pouco de sorte Aquele para carro TV. antigo que você ligava pra Tem umas bateria TVs de laboratório que estão com uma tela meio ferrada, aí não tem como consertar, que não tem mais peça, ela é muito não tem mais antiga. peça. Né? E a gente termina colaborando muito com os fabricantes e com as empresas que a gente tem parceria, né? Por exemplo, a Claro, ela está construindo um laboratório lá em São Paulo, dentro da estrutura da Claro, para desenvolvimento do Claro TV. E eles foram lá fazer visita no nosso laboratório para fazer benchmark, para conversar com o nosso time sobre teste, qualidade, QA, como é que a gente faz o nosso processo de release de software, que isso também é um outro desafio. Né? Porque eu não faço um release de software. Eu tenho... Imagina o seguinte, né? Eu tenho, sei lá, 14, 15 fabricantes de TVs e eu preciso fazer um release para cada um deles e eu preciso fazer um release para cada ano desses. Então, Samsung 2014, Samsung 2015, LG 2014, LG 2015. É um processo bem complexo e a gente tem que ter muita automação nesse processo também. Né? Tudo que dá para automatizar em termos de ferramental, em termos de tooling, a gente automatiza, mas tem coisa que não tem como fugir do teste manual. E principalmente tem uma coisa que o teste automatizado ele falha em pegar, que é o sentimento da interface ser rápida. Né? Isso aí você só consegue ver se você está com o controle remoto na mão, mexendo no app. Se você está com o celular na mão, brincando ali com a interface do app. Você não tem como... Até tem como mensurar, mas assim, é muito mais difícil e às vezes não é só tá travando ou não tá travando. Às vezes é a fluidez, é a responsividade da interface. Né? Então essa parte a gente usa muito. Nosso time de UX também trabalha muito dentro do laboratório para validar se a aceleração dos elementos está correta e tal. Tem toda uma... Cara, é uma engenharia bizarra. Todo mundo aí em redor disso. Uma responsabilidade disso. absurda, porque você vai jogar isso no ar no Brasil inteiro, né? Então, o cara que tá vendo um jogo de futebol lá no interior, se não conseguir ver o jogo do time dele, ele fica maluco, né? A gente faz um release e em 5 minutos, depois desse release, já tem mais de 1 milhão de pessoas usando. Então, aí chega uma outra pergunta minha, que é que tipo de pesquisa quantitativa e qualitativa vocês realizam para obter esses insights, assim, para receber esses insights dos usuários? E como é que você usa esses dados, na verdade? Olha, a gente faz muita pesquisa, tá? A gente tem uma área muito evoluída de monitoramento de experiência. A gente chama de monitoramento de experiência aqui dentro. E essa área, ela trabalha muito colada no time de desenvolvimento e no time de negócios do Globoplay. Então, a gente está o tempo todo triangulando, né? A tecnologia com negócios e experiência. A gente está sempre buscando trazer a melhor experiência possível dentro das limitações e parâmetros que a gente tem. A gente tem pesquisa de monitoramento que a gente faz continuamente. Então, a gente está monitorando o NPS do Globoplay. Várias vezes você vai entrar no Globoplay e vai aparecer um elementozinho ali para você dar a sua opinião, aquela pesquisa de NPS clássica. A gente faz focus group, muito focus group. Então, a gente vai lançar uma funcionalidade nova. Às vezes, a gente faz muito teste AB também, no nosso processo de trabalho de desenvolvimento normal. Então, eu desenvolvo uma funcionalidade versão A, versão B, vejo qual funciona melhor e vai. Entendi. Às vezes, é uma mudança muito grande, você não consegue fazer um AB. Você precisa fazer um focus group para você ver como o público, como as pessoas vão encarar aquela mudança na interface, aquela mudança às vezes são mudanças muito grandes para você testar no AB, e aí já vira um teste multivariado e é muito difícil você conseguir ter alguma assertividade olhando para essa metodologia de AB ou MAB, né? Então, a gente usa muito focus group, que a gente faz tanto dentro dos nossos laboratórios presencialmente aqui no Rio, como também remoto.
Então a gente produz protótipo, manda para o usuário, bota na mão do usuário, faz sessão com o pesquisador assistindo o usuário usar o computador, usar o celular, usar a tela da TV. Então a gente tem muito essa disciplina ali de fazer teste de usabilidade, e a gente também faz muito acompanhamento de indicador de performance mesmo, né? Tipo, a gente tem um arcabouço enorme de monitoramento do que é que acontece nas nossas apps de front-end. Então a gente sabe quanto tempo demora para cada tela renderizar, se tem alguma imagem falhando, a gente tem a visibilidade se o vídeo está tocando, se não está, se o vídeo está travando, se a app está lenta. A gente tem alertas que aparecem ao longo da nossa operação que permitem que o time atue. E essa informação ela chega e vira uma ação. E vira uma ação. E aí tem um outro processo que a gente roda também, esse é um pouco menos frequente, mas também acho muito importante. O Globoplay tem uma central de atendimento. Sim. Então a gente tem um contato constante também com a central de atendimento, não é diariamente, mas vamos dizer assim, semanalmente pelo menos, para entender o que é que está pegando nos canais de atendimento. O pessoal fala, essa TV aqui, modelo tal, tá vindo muito chamado essa semana. Aí a gente vai lá dar uma olhada naquela TV, porque como a gente... E esse é um outro desafio, né? Como a gente trabalha com volumes tão grandes, os outliers tendem a sumir nas médias. Sim. Então você fala assim, eu tenho uma média de startup de 3 segundos, mas tinha uma TV lá demorando 1 minuto para abrir a app. Como é que você separa? Mas eram poucas, não eram muitas, não eram TVs que na média, né, elas não se sobressaíam, elas não apareciam. Você olha, na média tá bom, mas a média muitas vezes não é suficiente quando você trabalha com esses volumes, né? Então a gente também tem investido muito em mudar esse nosso arcabouço de monitoração em tempo real que a gente tem e trazer a visão de P90, P75, P50, porque aí você consegue realmente ter uma visibilidade do que está pegando, em que dispositivo está pegando, em toda a experiência do usuário. Do cara que está usando. E aí, assim, a gente fala de muito... A Globo tem muitos momentos em que de picos de audiência muito grandes. Então, assim, tem momentos do Big Brother, final de campeonato, enfim, eventos que trazem picos massivos de audiência. E aí? E como é que lida com essa... Primeiro, na verdade, com a previsibilidade disso, na verdade, vocês já tem muito histórico, vocês sabem quando isso vai acontecer, né? Como é que vocês se preparam para esse momento? Sabe mais ou menos. Algumas coisas a gente consegue prever, outras não, né? A gente sabe mais ou menos. Assim, a gente tem, sim, um histórico, né? Especialmente ali durante os anos da pandemia, onde a gente sofreu bastante naquela época ali que começou o lockdown, todo mundo ficou dentro de casa, que ninguém podia sair. E a gente sofreu bastante com um efeito que a gente batizou aqui dentro de efeito rajada. Que danado é esse efeito rajada? Que era o seguinte, o que acontecia ali em 2020, 2021 e 2022, continua acontecendo até hoje, mas reduziu um pouco a curva, que era o efeito do programa do Big Brother acabar na TV aberta. Então acabou o programa no ar. Na época era o Thiago Leifert, falava, gente, obrigado, até amanhã, continuem assistindo no Globoplay. E aí todo mundo continuava assistindo no Globoplay. E a gente recebia, assim, 5, 6, 7 milhões de requests de play no mesmo minuto. No mesmo minuto. Então era assim, a gente olhava os gráficos de monitoramento, vinha uma linha mais ou menos constante ali de requests de play, de repente vinha uma linha reta. E a primeira vez que a gente olhou para isso, a gente falou, cara, é bug, não é possível. Não tá acontecendo, não estava. Na semana passada eu fiz um podcast com o pessoal de segurança, sabe? E aí um dos CISOs que foram 2 CISOs, ele tava falando de como é que boa parte do que você vê que é bug ou que é fraude é a mudança de comportamento do sistema, né? Então eu imagino que cara, deu algum problema. E aí o engraçado é que assim, a gente tinha acabado de fazer a migração para cloud. A gente trabalhou até 2019 com on-premise. Em 2020 a gente estava finalizando a migração dos sistemas críticos, que a gente começou pelos sistemas críticos, né? Pelo Pareto ali do 80-20. 20% de sistemas que respondem por 80% da criticidade do negócio. E a gente percebeu que a cloud não conseguia escalar na velocidade. Porque não era
não era um spike, não era um crescimento em rampa. Você não aperta o botãozinho e vai levantando. Exatamente. Não, era um spike instantâneo. E assim, a gente fez coisas inimagináveis ali para conseguir sobreviver esse Big Brother 2020. Foi bem complicado pra gente. E com todo mundo, a gente segurou. Todo mundo em casa, né? Ainda tinha dificuldade de você não poder entrar numa sala de reunião e tentar. Mas olha só, isso é uma lição aprendida da pandemia, tá? Desde a pandemia, a gente sempre fez sala de acompanhamento do Big Brother, principalmente ali no dia da final e no dia da estreia, presencial. Desde sempre. Participei de algumas. Pois é. Só que com a pandemia, a gente percebeu que o online era muito mais eficiente. Então, hoje, mesmo numa situação normal aqui, né, não tem lockdown e tal, a gente faz remota o acompanhamento. Mas porque por que você acha que foi mais eficiente? A informação flui mais rápido. Teve um ano, logo depois que acabou a pandemia, todo mundo naquela secura de sair de casa, né? A gente falou, não, esse ano a gente vai... Eu não me lembro agora qual foi, se foi o 23 ou 22. A gente vai fazer aquela sala, né? Vamos levar pizza e tal. Porque termina virando um momento... Queremos nos ver. Exatamente. E aí a gente chegou no escritório e aí tivemos um problema. Nada grave, assim, mas a gente teve um problema. E aí tinha uma pessoa no lado da sala, tinha uma pessoa do outro lado da sala. Até essas duas pessoas se falarem, a gente conseguir sair desse problema, demorou uns 40 minutos. E aí a gente parou para refletir e falou, cara, se fosse online, o cara ia estar dentro da sala, ia desmutar o microfone e falou, tô com um problema aqui, assim. Aí o outro que, opa, já ouvi aqui, vou resolver. Puxa para uma sala paralela para a gente trabalhar. Então a gente viu que era mais eficiente mesmo a gente fazer o acompanhamento online. E a gente, desde então, faz tudo online agora. Não é o assunto do podcast, mas assim, eu tenho discutido muito, porque como tudo no mundo hoje, virou tudo o sim ou não, né? Um lado ou outro, né? Tudo é polarizado, né? Toda discussão é polarizada. E aí tem gente que defende uma coisa, defende outra, mas eu tenho falado muito sobre ritos, né? E que a gente precisa definir que ritos são importantes para que o trabalho presencial flua melhor e que ritos não necessitam da gente estar junto aqui. E que esses ritos é que tem que definir a velocidade das coisas, e não obrigatoriedade de um lado ou de outro, né? Enfim, é meio que você falou. Você testa um negócio, funcionou de um jeito. Cara, não tem por que eu forçar uma sala, todo mundo junto, presencial, se ele funciona tão bem online, vamos nessa, essa eficiência é melhor e tal, beleza. Eu acho muito importante, a gente tem que achar esse equilíbrio. Né? Tem que achar esse equilíbrio. E, de preferência, evitando os extremos. Exatamente. E tem eu tava olhando aqui a nossa pauta e eu lembrei de uma vez, como eu já falei, assim, começo no Grupo Globo lá atrás, saio do Grupo Globo, saio da Rede Globo, vou para Globosat, e vivi o início do boom da TV a cabo lá atrás, né? Tava no Telecine, quando o Telecine tava até com o Nava, no nosso amigo que agora tá na Claro TV, né? Quando o Telecine expande para 5 canais e tal, então assim, vivi aquele boom lá e naquela época já, eu tô falando de muito tempo atrás, já se falava da personalização do cara. Do cara que tá assistindo, do cara gostar de determinado tipo de filme, do cara gostar de determinado tipo de programa, ou de um canal, ou que em algum momento o cara ia olhar para aquele negócio e escolher o que ele queria ver, e como se fosse uma estante, e que você pegaria esses programas. Isso eu tô falando, cara, de 30 anos atrás. Nem é bom falar isso, né? Porque justifica um pouco a nossa idade, mas enfim, mas é isso, mais ou menos 30 anos atrás. Eu não sei se o cabelo não tá branco mesmo ou se é grecinho. Não tá branco. Eu dei sorte nesse negócio de cabelo branco, mas tá começando. Tá passando um grecinzinho ali no banho, não? Tá, com certeza. Funciona bem. Até Grecinho, agora, pra quem não sabe, é uma marca de tonalizante. Shampoo tonalizante. Até agora não precisei, mas tá chegando minha hora. Mas enfim, agora, aí a gente tem a conta Globo, que é um processo de criar um usuário do grupo, né? Fala um pouco disso à luz da personalização do caminho. Aí a gente também já emenda direto para falar de IA e da função da IA nesse momento. Todo mundo fala de hiperpersonalização hoje em dia, né? Seja banco, seja mídia, seja telco, seja o que for, fala de personalização, de hiperpersonalização. Vamos tentar entender esse papel da conta Globo nessa estrutura e como é que a gente caminha para isso, né? Legal. A conta Globo é um asset extremamente estratégico para a gente, né? A gente tem cerca de 140 milhões de cadastros hoje, com
grau aí muito bom eu não posso falar exatamente quantos são ativos, mas um número muito alto de usuários ativos, desde que a gente tem 90 milhões de usuários médios mensais ali ativos. E a gente consegue, através da Conta Globo, ter um conhecimento absolutamente 360 graus do consumidor. Então eu sei, a Conta Globo ela é um single sign-on em todos os produtos da Globo, então você consegue usar a mesma conta no Globoplay, no Cartola, no Premiere, no G1, no GE, no G-Show, na Home, e você, à medida que você está ali trabalhando, ou navegando, perdão, e conhecendo, consumindo as informações, você está gerando informações do seu comportamento para a Conta Globo. Então a gente tem basicamente 3 camadas de dados que a gente consegue adquirir através desse rastreamento da navegação, né? Desse conhecimento do consumidor. A gente tem os dados declarativos, que são os dados PII. Quando você faz seu cadastro, você digita nome, CPF, endereço, telefone, sexo, data de nascimento, tudo dado declarativo. A segunda camada são os dados que a gente coleta à medida que você está navegando no produto. Então, se você é um cara que consome muita notícia do Flamengo, eu sei que você... Não é o meu caso. Eu sei que você é flamenguista. Se você é uma pessoa que consome muita notícia da região de São José dos Campos, eu sei que você mora em São José dos Campos. Então, são dados ali inferidos, mas ainda num nível baseado nos sinais que você envia. No sinal mais terreno, né? Mais terreno, exatamente. Mais tangível. Né? Mais tangível. E a gente tem os dados que são absolutamente inferidos a partir de uma massa de dados enorme, e aí a gente consegue saber faixa de renda, a gente consegue saber um monte de informações que ajudam a gente no nosso esforço comercial para a gente poder vender anúncio, né? E assim, igual todas o melhor anúncio possível para uma determinada pessoa. Todas as big techs fazem a mesma coisa, né? Então, Meta, Instagram, TikTok, Google com YouTube. Então, todo mundo tem o mesmo tipo de às vezes as pessoas reclamam disso, mas quer que essas empresas vivem de quê, né? Tem que viver de alguma coisa, mas faz parte do jogo. E aí a gente tem essas informações todas, e a gente também usa, obviamente, né, para o benefício do próprio consumidor. Claro. Além de entregar publicidade contextual para que ele assista e veja comerciais e peças publicitárias que tenham interesse dele ali, a gente também entrega muito conteúdo personalizado. Então a gente começou a trabalhar com personalização. O primeiro projeto de machine learning que a gente colocou no ar foi em 2013, Vitor, na época do Globo.tv. Globo.tv. A gente colocou um trilho recomendado baseado naquele algoritmo de quem viu esse viu também. Quem assistiu que esse... depois virou sugestões para você, enfim, que todo streaming traz, né? Na verdade. Exatamente. Tem um nomezinho esse algoritmo, mas agora escapou da minha cabeça daqui a pouco. Filtragem colaborativa. Então a gente tinha um algoritmo de filtragem colaborativa. Eu me lembro que na época, cara, que custava assim uma grana para rodar esse algoritmo. O Globo TV Mais era um produtinho pequeno, não era um produto que tinha muito consumidor, nada nem perto do que o Globoplay é hoje. Mas a gente gastava, sei lá, acho que era $130 mil por mês para rodar esse treco na Amazon. Os algoritmos que a gente fez na unha, não existia esse mundo de algoritmos que a gente vai lá, dá 2 cliques numa cloud e o negócio está funcionando ali para treinar, né? Então a gente fez essa primeira entrega de recomendação em 2013, né? Foi a primeira incursão ali da gente nesse mundo de machine learning e IA. O Bruno Souza, que é o diretor de inteligência artificial e Big Data da Globo, estava no time junto comigo fazendo esse negócio. Foi muito, muito, muito interessante. A gente colocou esse negócio em produção, começou a testar, começou a desenvolver, e a Globo tomou a decisão de aumentar brutalmente ali os investimentos em Big Data e Machine Learning, né? O conselho, o comitê executivo reconheceu a importância do tema, e acho que em 2015 ou 2016 a gente fundou a área de Big Data e IA dentro da Globo, e a gente começou a fazer uma transição
para ser uma empresa orientada a dados, né? Então as decisões, principalmente no mundo digital, elas têm uma facilidade muito grande de serem baseadas em dados. A gente olha o número, olha o comportamento do consumidor, olha os dados de engajamento, olha a conversão, faz teste AB, etc. E a gente começou essa jornada cultural, né, de trazer a Globo para virar uma empresa orientada a dados. Em 2018, com uma só Globo, onde a gente fez a fusão de todas as empresas, isso foi declarado como um valor da companhia. Então, a gente quer... Uma intenção explícita. Uma intenção explícita do conselho de que a Globo tem que ser uma empresa orientada a dados, e a gente trabalhou desse jeito até, diria que ano passado. E agora, a Globo é uma empresa AI-driven, não é mais data-driven. A gente está brincando, está falando sobre esse conceito do machine learning, etc. E a gente está trazendo, com essa explosão de 2023, das LLMs, da inteligência artificial e etc., a gente vem cada vez mais incorporando soluções de machine learning, de LLM, de LRM dentro do dia a dia da operação da companhia. E agora o nosso próximo statement é: a Globo é uma empresa AI-driven. Legal. E não só mais data-driven. Né? Eu nunca tive dúvida disso, porque assim, na verdade, sempre que a gente falou desde o início como tu não sabe, eu fui dono de uma empresa de desenvolvimento, né, que esteve na Globo.com, na Globo.com durante muito tempo, né? Participou de várias das coisas que você falou aqui lá na sua concepção. Lançamento do Cartola, você estava lá, não estava? Em 2005, 2006? 2005 ou 2006, acho que foi 6. Exatamente. Então a gente tem uma história, e pra gente, na minha antiga empresa, né, que era uma empresa de desenvolvimento, a gente sempre olhava a Globo como a gente... O que a Globo tá fazendo? Na verdade, foi uma relação de muita troca, porque a gente precisava estar sempre também na crista da onda do desenvolvimento para continuar perpetuando e para continuar vencendo no mercado de desenvolvimento. Então, foi uma coisa meio... foi uma amálgama muito importante, porque a gente aprendia muito aqui, e uma das responsabilidades que a gente dava para o pessoal que trabalhava aqui era: vocês têm a obrigação de levar para dentro o que a Globo está fazendo, porque sempre foi pioneira em tecnologia, sempre foi. Na verdade, volto a dizer, eu acho que tudo que a gente ouve aqui, tanto do momento em que você demonstrou cuidado em cuidar de quem tem uma TV 2013, assim, faz um projeto, porque a gente sabe o seguinte: o dia a dia é caótico, né? A gente estava aqui ontem, antes de começar, brincando aqui da nossa agenda durante a semana, né? Então, assim, mas, cara, na hora que chegou, eu sempre brinco assim: tem uma pilha de papel, que não tem mais papel, mas é como se você sentasse na... Agora é e-mail. E-mail e WhatsApp. Como se você sentasse na sua mesa e tivesse uma pilha de papel. E você tem uma capacidade limitada para resolver essa pilha de papel. Então, pega a que está em cima, que está ordenada por algum nível de prioridade. Se o papel for lá para baixo, danou-se, já vai demorar para chegar. Então, em algum momento, as TVs de 2013 estavam no topo da prioridade. Esse cuidado com a TV de 2013 é o cuidado que a empresa sempre teve também de estar à frente tecnologicamente. Tanto Sim. Quando você está falando de Projac, quando você está falando de produção de produtos, quanto do produto digital, né? E aí, num mundo de audiência pesada, né? Num mundo em que quando você lança um produto digital, tem tudo isso que você falou, o cuidado com isso, cuidado com aquilo, em estar em todos os lugares e tal, mas ao mesmo tempo tem que dizer, cara, eu tenho que chamar atenção mais do que o amiguinho do lado, que também tá aqui a atenção dele, né? E aí tem o componente de negócio, você como diretor da diretoria que cuida de produto digital, assim, que é o lançamento de um novo produto digital. Quando a gente passa, nós vamos lançar, baseado, obviamente, em estudos e tal, e esse produto tem que chamar atenção mais do que os outros. E aí, conta um pouco dessa história? Olha, eu posso falar um pouco do Globoplay, como é que foi. A gente lançou o Globoplay em novembro de 2015. 2015, né? Foi em novembro de 2015 que a gente lançou, então ele fará 10 anos daqui a 4 meses, 5 meses. Capaz de minha filha nascer no mesmo dia do aniversário do Globoplay, porque a data lá que a obstetra colocou é por aí, nessa semana aí de 14 a 19. Legal. Então, a gente vai fazer 10 anos agora do lançamento do produto, né? E a gente concebeu o Globoplay numa visão de trazer a TV Globo para a internet. Isso. Tanto que a primeira versão da app do Globoplay, eu achava muito legal isso. Fiquei triste quando tiramos.
Quando você abria a app, ela fazia o plim-plim. Pô, Você não lembra disso? agora eu lembrei. Você abria a app, ela fazia plim, plim. Isso. E eu animava ali Era o a canal Globo. no Era a digital. Globo na internet. Era a Globo na internet. Né? Exatamente. E a gente operou ali trazendo a visão de, cara, a Globo na internet. Então você vai consumir as novelas, os programas jornalísticos e tal. E a gente começou a incorporar cada vez mais conteúdo da Globo para dentro do Globoplay. Depois... Naquele momento, inclusive, era separado, né? Tinha uma discussão sobre direitos conexos, sei lá. Era uma loucura, era uma loucura. Isso foi antes do projeto Uma Só Globo, né? Com a Uma Só Globo, quando a gente fez a fusão das empresas, o Globoplay virou uma unidade de negócio. Né? Porque antes ele era outra coisa. Ele era um produto da Globo.com. Ele era um produto era misto, TV Globo e Globo.com. Eram os dois ali numa disputa complicada de política, era super difícil navegar nessa época. Não que seja fácil hoje, mas... Mas pelo menos é uma empresa só. Pelo menos é uma empresa só, exatamente. A gente lançou, a gente fez uma revisão ali na jornada do Globoplay. E ele foi redirecionado para se transformar num produto OTT mesmo, para bater de frente com os concorrentes gringos. Bateu pesado. Eu me lembro que em 2019 ou 2020 a gente fez uma festa enorme, acho que foi antes da pandemia, então deve ter sido... 20 não teve festa. Não, né? Acho que foi 19 ou 18. A gente fez uma festa para comemorar 1 milhão de assinantes do Globoplay. Eu lembro dessa história. Eu fiquei muito doído, cara, que eu tava numa viagem, eu tava nos Estados Unidos no dia dessa festa. Eu fiquei muito chateado que eu não consegui. Eu lembro dessa festa, eu lembro. Mas foi super, super icônica, assim, que a gente chegou naquela marca ali de 1 milhão de assinantes. Olha só, estamos, né, começamos com nada. Pô. Chegamos em 1 milhão ainda muito antes de ter a diversidade de programação que tem hoje, muito antes. A gente não tinha nem todos os canais, não tinha nem todas as regionais da Globo conectadas com a programação ao vivo, né? E aí o produto evoluiu muito, cresceu muito. Obviamente, assim, a gente não comemorou cada milhão que a gente fez, porque senão ia ter festa o tempo todo. E a gente precisava trabalhar. Então a gente cresceu muito, o produto se transformou, né? E a gente começou também a fazer muita produção de conteúdo original. Isso. Né? A gente tem 3 grandes... Também é a história do grupo, né? Também é a história. Isso aqui onde a gente está, né? O que eu tô insistindo no tema porque tem uma outra pegada nessa discussão, que é a discussão sobre DNA de empresa, né? Sobre uma empresa, ela não perde seu DNA na construção. Quer dizer, toda a revolução tecnológica veio, tanta transformação digital veio e levou a Globo para uma outra forma de entregar esse conteúdo pro público, como mudou tudo, né? Mas o DNA tá ali, né? Tipo assim, cara, quando produz muito, sempre produziu muito. E eu acho que tem muito essa questão do mindset, Vitor, que assim, acho que você tocou num ponto agora que eu queria até fazer uma pergunta aqui para você. Quanto você tem filhos? Tenho um filho e um enteado. Quanto custa criar um filho? Nossa, nunca parei de fazer essa conta, senão você já terminou de pagar? Não, meu filho namora no exterior, lembra que eu falei? Namora nos Estados Unidos. Nossa Senhora. Pois é. E aí é engraçado, porque quando a gente tava ali, acho que foi 2020 ou 2021, eu recebi uma ligação de um executivo de uma outra empresa de mídia aqui do Brasil. E aí ele me perguntou assim, falou, Igor, vem cá. Eu fui contratado aqui, estava aposentado, saí da aposentadoria para vir ajudar o pessoal aqui dessa empresa. Eles querem que eu faça o produto digital aqui de vídeo dessa empresa de streaming. E aí eu tô aqui conversando com uma consultoria, e os caras trouxeram aqui uma proposta, não sei quantos milhões de dólares. E quanto custou para fazer o Globoplay? Foi a pergunta que ele mandou para mim assim. Só entre a gente aqui, a gente é camarada da indústria, me dá essa inside information. Eu virei para ele e falei, ô amigão, não tenho a menor ideia. Depois de tanto tempo. A gente, não, eu tenho os números, eu olho lá, a gente tem um controle financeiro super afinado, mas assim, quanto custa fazer um produto digital? Quanto custou fazer um Instagram? Né? Cara, o Instagram começou como uma aquisição ali do Facebook de uma startup por $1 bilhão. O ex-dono do Instagram deve estar pau da vida até hoje, que ele vendeu só por $1 bilhão. $1 bilhão, acho que o Instagram deve estar gerando de receita para Meta por dia, né?
Então, assim, é surreal. Assim, é muito difícil você mensurar e ainda mais a mentalidade é que você nunca terminou. Você está sempre evoluindo, você está sempre construindo. Que é a mentalidade de um produto É uma digital, né? mentalidade muito diferente. Por exemplo, quando você vai falar com um executivo de tecnologia, as pessoas, o Igor é um executivo de tecnologia. Eu sou executivo digital, não sou executivo de tecnologia. Eu não sei fazer tecnologia corporativa. Fala assim, Igor, implementa um ERP, eu não sei nem por onde começar. Você é de produto Eu sou uma pessoa de produto digital, uma pessoa de tecnologia digital. A gente trabalha com um mindset diferente. E esse mindset diferente, ele é primariamente centrado no usuário, centrado no consumidor. Como é que a gente entrega a melhor experiência possível para o consumidor? Como é que a gente evolui o produto para que ele continue relevante, para que ele continue motivante para o usuário sempre retornar? E como o comportamento do cara também muda, então o produto tem que estar sempre evoluindo, não tem jeito. Exatamente. Né? Então, assim, não tem como você dizer. É igual criar um filho, assim. Você não diz quanto você gastou. Você não sabe. Você até pode saber. Mas não é relevante, porque o resultado... É você criar se você pegar... Tipo assim, eu vou dizer assim, gastei 100 para fazer o Globoplay. Se esse cara pegasse 100, colocasse para essa empresa de consultoria para fazer o clone do Globoplay, não ia sair o Globoplay. Porque não é assim que as coisas funcionam. Porque tem toda uma jornada de aprendizado que você tem que ter ao longo desses anos. Né? O Globoplay é resultante de uma montanha de aprendizados que a gente teve ao longo desses 10 anos construindo uma plataforma de streaming. Isso quando você olha a parte do componente do produto digital, né? Quando você olha a parte do componente de conteúdo, por exemplo, você está falando de 50 anos. Na verdade, você está falando de entender o... 60. 60 anos, exatamente. Agora, recém-completado. Recém-completado. Você tá falando de entender os hábitos de consumo da população brasileira como ninguém conhece. Conhecer o brasileiro. Né? Conhecer o brasileiro. E aí casa com aquilo que a gente começou, né? Conhecer o brasileiro que tem, inclusive, a televisão 2003 ainda. É isso. Conhecer esse cara. A gente tem 3 pilares hoje dentro do Globoplay, quando a gente olha de prioridades, né? Você falou da pilha de papel. Qual que é o papel que está no topo? Tem 3 papéis no topo. O primeiro papel é um pilar de experiência. Né, que é justamente por isso que a gente foi dar atenção à TV 2013. Por quê? Porque a gente quer entregar uma experiência sublime para o Globoplay. Eu quero que o meu usuário ele use o produto e ele sinta prazer em mexer na app, ele consiga encontrar as coisas que ele quer assistir. E aí entra toda a parte de personalização também nesse pilar. Por quê? Porque a experiência ela precisa ser personalizada para seu perfil de consumo. Eu já te conheço, você já consome o G1, o GE, o G-Show. Eu sei que você gosta de Big Brother, de Flamengo, e você mora na região de São José dos Campos. Então, eu quero te entregar conteúdos que façam sentido para você. Né? E a gente tem um grande trunfo quando a gente olha para esse mundo de conteúdo, que é o segundo pilar do Globoplay. Hoje, que a gente é regional. Sim. Eu falo com você na sua cidade. A gente tem 127 ou 126 afiliadas na nossa rede de distribuição e essas afiliadas todas produzem conteúdo local. É muito diferente, por exemplo, você receber um conteúdo enlatado que veio lá da Coreia, que foi produzido para um mercado que não tem nada a ver com o seu, sabe? Assim, é muito diferente você receber um conteúdo. Tem um documentário no Globoplay, ou é uma minissérie, agora eu não me lembro exatamente, chamado Pés de Peixe, que foi produzido lá pelo pessoal da Rede Amazônica. Cara, coisa mais linda do mundo. Assim, gravado lá nas comunidades ribeirinhas. Cara, esse tipo de conteúdo é muito legal. Que comunica com o brasileiro. Comunica com o brasileiro e comunica com a tua região. Isso, né? Isso. E te possibilita conhecer coisas da tua região. A gente teve agora, há pouco tempo, um Vale o Escrito, que fala do jogo de poder, do jogo do bicho aqui do Rio de Janeiro. Cara, isso aí é o puro suco do Brasil. E para quem não sabe, o Vale que tá Escrito participa daquele parte daquele universo daquele pessoal do Afro-Reg, né? Sim. Que tem o Vale que tá Escrito, tem o Arcanjo Renegado e tem a Divisão, né? Que é tudo... É como se fosse a Marvel... O metaverso do Afro-Reg. Exatamente. Do Afro-Reg. Todos eles se comunicam, tem personagens que se cruzam e tal. Os 3 são muito legais. Então, o nosso segundo pilar é conteúdo. Então, a experiência, a gente quer entregar uma experiência sublime. A gente quer entregar uma experiência, assim, absurdamente boa.
O segundo pilar é conteúdo. E o terceiro pilar é centrado no usuário. É o usuário. Então, a gente quer entregar valor para o usuário, seja valor através da experiência, valor através do conteúdo, valor através da publicidade que a gente está entregando, impactando aquele usuário. Né? Hoje a gente consegue ter uma presença hiperregionalizada, que a gente tem todos os sinais das afiliadas no Globoplay. Então, independente da região que você mora, você vai assistir a TV Globo da sua cidade no Globoplay. A gente tem muito essa questão da democratização, de você ter acesso gratuito ao sinal da Globo. É gratuito no ar porque na internet eu vou ter que pagar. Então, a única coisa que você precisa é criar sua conta Globo. Por que você precisa criar sua conta Globo? Para a gente poder te impactar com personalização, para a gente poder regionalizar, para a gente poder conhecer aquele consumidor que está ali consumindo a TV Globo daquela praça, né? Então, esses são os 3 pilares e esses são os 3 papéis que estão em cima da pilha hoje aqui do nosso time de desenvolvimento. E é bastante trabalho. Tem bastante coisa para fazer, mas a gente tá indo, estamos evoluindo bem. O sucesso da Globoplay é algo que, como eu falei, me orgulha pessoalmente, deveria orgulhar todos nós brasileiros que consumimos streamings de grandes empresas mundiais, né? De Amazon, de Disney, de Netflix, assim, são caras de HBO, são caras enormes. Aí você vê a Globoplay, uma empresa nacional, concorrendo de igual para igual com esses caras, às vezes, muitas vezes à frente desses caras. Em termos de média de consumo diário, o Globoplay é o segundo maior streaming do Brasil hoje. Assim, para você ver, assim, comunica totalmente com o brasileiro, é uma coisa que o brasileiro gosta de ver, sempre gostou, né? É muito bonito ver. E aí a gente tem, quer dizer, o Globoplay acaba sendo a grande estrela do espetáculo, mas tem outras coisas que funcionam muito bem. O Cartola, que pegou tanto no Brasil. O Cartola esse ano está passando por uma reformulação, né? A gente, historicamente, sempre foi muito focado no Brasileirão. E sempre foi um produto que atraiu massas, muita gente. Tem, inclusive, um ecossistema, eu acho engraçado, cara, assim, um ecossistema de apps piratas do Cartola. Você já viu isso? Eu ouvi falar. Cara, que loucura. Eu nunca joguei muito Cartola porque eu tinha um problema de começar a escalar jogador que ia jogar contra o meu time. E aí eu via jogador amigo meu que era vascaíno como eu, dizia assim, não, peraí, escalei o fulano do outro time. Eu falei, mas como assim? Você vai torcer pro cara fazer um gol na gente? Então eu nunca tive problema com isso, mas vivi lá a concepção do produto, né? E é impressionante como é que as ligas, quando criaram as ligas, né, e tal. E eu sei que tem esses paralelos, esses apps paralelos, né? Eu não consigo compreender, assim, é muito engraçado. É um problema de segurança constante, né? Nosso time de segurança está sempre olhando, a gente sempre criando soluções para mitigar essas apps piratas, é sempre um desafio. E aí, esse ano, o Cartola agora está passando por um processo de transformação na sua proposta de valor de produto, né? A gente não quer ser só um fantasy do Brasileirão. A gente já fez o Mundial de Clubes. Então, lançamos o Cartola, edição Mundial de Clubes, você escolhia ali dentro. A gente lançou o Bolão do Cartola no final do ano passado, que traz um jogo mais instantâneo também, né? Não é um fantasy que demora uma season de 9 meses, 8 meses. Então, a gente está experimentando e a gente vai trazer mais inovações aí para o Cartola até o final do ano, não posso falar. Não, então, mas estão no forno aí grandes inovações para o Cartola, trazendo campeonatos diferentes, trazendo modalidades diferentes, trazendo coisas... isso é o máximo que eu posso falar. Não, tá bom. Por enquanto, mas é um produto que a gente aposta muito como um produto que o brasileiro é apaixonado. Né? O brasileiro é absolutamente apaixonado por futebol, apaixonado por esporte. Como dizia o Nelson Rodrigues, né? Para de falar que o futebol é coisa de vida ou morte, porque é muito mais do que isso. Pois é. Beleza. Cara, dá pra falar dos assuntos da Globo dos produtos digitais da Globo a noite toda. Mas, assim, acho que a gente chega aqui no final muito feliz. A gente vai fazer uma edição ao programa. Nós vamos, toda hora que ele falou Flamengo, a gente vai trocar. Usa IA para trocar. Vai trocar. Manda pro Botafogo, pro Vasco. Qual que é o seu? Vasco? Vasco. Nossa. Eu sei, mas a gente não é Vasco porque é fácil, não. A gente é Vasco porque é o certo. Mas, enfim. Cara, agradeço imensamente. Vejo essa história ser contada e, como eu falei, assim, fico muito feliz de ter, de alguma forma, contribuído nesse caminho.
Foi onde eu comecei minha carreira, né, a Globo, e onde eu depois trabalhei por muito tempo junto com vocês na antiga Globo.com, antes da Um Só Globo, né? E até eu cheguei aqui hoje, qual é o nome? Jorge. O Jorge falou, pô, a gente almoçava no Galeto lá no Cital. Eu falei, pois é, cara, eu lembrei que a gente almoçava no Galeto lá no Cital. Era bonzão esse Galeto. Naquela época e tal. E é legal ver um cara que eu não vejo há 10 anos e fala, pô, a gente almoçava lá na época no Galeto. Então isso é sempre emocionante quando eu venho. Cara, queria te agradecer imensamente. Te abrir aí o espaço para falar para se despedir do pessoal, para mandar algum recado que você queira dar. E depois eu volto aqui para me despedir, mas enfim, é isso. Beleza. Acho que foi muito bacana aqui o papo, né? A gente pode conversar a noite inteira, porque não para de ter assunto, né? Eu acho que um recado, se eu pudesse colocar aqui, principalmente para a comunidade técnica e para a comunidade de teste de software, se eu puder dar um conselho só para vocês, por favor, dê. Invistam em aprender e dominar o mundo da inteligência artificial, mais especificamente LLMs e LRMs. Aprendam a trabalhar com sistemas multiagentes. Invistam nisso, porque a minha visão, e aí você meio Nostradamus aqui, é que a área de tecnologia está passando por um shift de paradigma, né? Por uma mudança de paradigma absurdamente grande nesse momento. Assim, gente, é muito rico você estar vivenciando isso como executivo, como técnico, né? Porque no final, eu sou desenvolvedor, cara. Eu gosto de código. Gosto de gente, gosto de código, gosto de negócios. Me especializei em virar executivo. Mas no final, o Igor Raiz ali, pô, gosta de abrir computador e fazer as coisas lá dele. E a gente está sofrendo agora uma mudança de paradigma. Assim, a IA ela vai mudar radicalmente a forma como o técnico trabalha. A IA vai mudar radicalmente a forma como a gente testa software, como a gente faz quality assurance, como a gente faz teste de regressão. E eu acho que, assim, se eu pudesse deixar um conselho para a comunidade invista seu tempo, invista sua energia em aprender a trabalhar com IA. Não fica fora disso, porque senão daqui a 2 anos você vai ser um dinossauro. E o meteoro da IA vai te extinguir. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. E é uma mudança de paradigma mesmo, sabe? Quando a gente teve eu acho que a gente vivenciou uma mudança de paradigma em 2005, 2006. Quando a gente viu a predominância das metodologias ágeis chegando no mercado de desenvolvimento de software. Foi uma virada bizarra, mas demorou uns 10 anos para solidificar. A IA vai demorar 10 meses. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho batido muito nessa tecla, quem me acompanha, LinkedIn, papo e tal. Eu digo o seguinte: é porque quando essas coisas vêm, a gente sempre enfrenta essa resistência. E é normal que se enfrente, porque as pessoas elas ficam com medo de ser uma carta fora do baralho, né? Então, toda a grande mudança do mundo trouxe um grande medo de você não estar participando da mudança, né? Só que o problema é que algumas mudanças são inexoráveis. Então, quanto antes você abraçar, mais você vai ter chance de poder estar ali naquele mundo, né? É isso. O problema eu tenho, se você pega meus posts no LinkedIn, as coisas que eu falo eventualmente, assim, não discute mais se vem ou se não vem. Abraça. É isso. Porque senão você vai ficar para trás e vai ser engolido e vai ser... Só que a diferença dessa vez, você tem toda a razão quando você falou isso, a diferença dessa vez para outras vezes que nós vimos, nós já estamos... Já passamos, estamos há 30 anos nesse mercado, já passamos por isso. A diferença é que vai ser muito mais rápido. Vai ser muito mais rápido. E o impacto vai ser muito grande. E quando você vê, cara, ficou para trás e acabou. E aí eu sempre brinco com o meu pessoal comercial da Kigo e tal, eu digo o seguinte, o teu papelzinho tá na topa, né? O teu papelzinho tá no topo da tua pilha. Da pilha. Porque se não tá, se não tá no cliente, o teu papelzinho não tá no topo, você não vai ser atendido. Porque o mundo tá numa velocidade tão bizarra que a gente nunca viu nada igual. E eu não sou um cara que fala isso todas as vezes que ela acontece. Eu sou um cara que entendo que muita coisa no mundo se transforma e que muitas vezes são ciclos que a gente revisita e aí a gente tem ciclo de centralização, depois tem ciclo de centralização, a gente tem ciclo de administrações que sempre voltam e tal, né? Eu nem discuto isso, porque isso é um fato. Só que quando voltar o ciclo, ele vai voltar com uma força que vai demandar. Então, o ciclo volta, mas não volta como era antes. E eu acho que tem uma questão, assim, por exemplo, quando a gente
A gente teve algumas eras aqui de evolução que a tecnologia impulsionou e mudou profundamente a sociedade, né? A gente está num momento desse agora. Então, a popularização e a democratização do computador, né? Eu dei uma palestra umas semanas atrás, onde eu mostrei, eu achei um vídeo de uma pessoa editando um texto num computador PCM2, PCM22, sei lá, um computador velho pra caramba. Computadorzinho com tela de fósforo verde, e aí o cara abre o disquete, executa o Word, como era o WordStar na época, o WordStar. E aí ele começa, cara, você tinha que fazer um mestrado, porque a quantidade de comando que você tinha que dar para navegar no arquivo de texto era uma loucura, você tinha que ter mestrado. Então o usuário do computador ele precisava ser técnico. Aí a tecnologia evoluiu ao longo de vários anos. Hoje em dia você clica com o botão direito na área de trabalho, novo documento do Word, e você está digitando o seu documento. Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. Então foi uma democratização, mas isso demorou algumas décadas para chegar nesse ponto. Eu diria que, né? 20 anos, pelo menos. A informatização, né, mudou a sociedade. Eu me lembro, eu peguei uma matéria do Jornal Nacional quando chegou o primeiro caixa eletrônico no Brasil. E aí, o sindicato dos bancários, a confusão danada, meu Deus do céu, vai acabar com os empregos, é um absurdo. Cara, acabou com o emprego, cara, acabou com fila, aumentou a praticidade, melhorou a economia do Brasil, melhorou a economia do mundo. Inexorável. É inexorável. E eu acho que a IA agora, ela vai mudar muito também, não só a forma de trabalhar do profissional de tecnologia, mas vai mudar muito a sociedade também. Então, isso é música. Agora, o que vai acontecer, eu não me arrisco a dizer. Porque é inesperado. Assim. Ninguém sabe. E muda numa velocidade em que você tem que estar o tempo todo atento, o tempo todo... hoje a gente estava conversando aqui um pouco antes aqui do nosso podcast, e aí o Jorge estava falando sobre os cortes, né? Como é que a gente corta e como é que isso chama atenção e tal. E aí ele falou uma coisa muito interessante, que falou assim, bom, isso é hoje, né? Porque daqui a 2 meses pode ser diferente, porque a gente pode perceber um comportamento diferente no consumo dos cortes. Então, assim, tem que ficar o tempo todo atento, porque o negócio é uma loucura, né? Eu tava outro dia com uma sobrinha da minha esposa, de 4 anos, que tava vendo lá um programa, e eu fiquei entendendo assim, por que ela tá fazendo esse programa? Mas o fato é que tem 1 milhão de pessoas vendo. Que ela é tipo um Truman Show de um cachorro. Então, fica o dia inteiro vendo o cachorro lá. Mas, cara, ela tá vendo. E, assim, de alguma forma acessou aquela menina lá que tá vendo aquele negócio, tá consumindo aquele conteúdo. E a gente tem que estar o tempo todo aprendendo. A questão da IA é uma briga... não uma briga, na verdade. Porque eu acho que a resistência também é inexorável. Porque, por conta disso, por conta da questão do comportamento do ser humano. O ser humano fica com medo. Né? E aí ele resiste, né? Porque, justamente, o cara tá com medo de ser carta fora do baralho. Posso contar só mais uma história anedótica que é ligada a essa questão da IA? A gente fez um documentário sobre o voo da Air France que caiu Rio-Paris, né? Inclusive, peguei esse voo várias vezes já na minha vida, meu Deus do céu. Então, a gente fez um documentário desse voo, né? Foi uma tragédia enorme, acho que foi em 2013 ou 2014. E uma estatística... Assim, muito azar de você estar naquele lugar, naquela hora ali. A gente fez o documentário, e nesse documentário, foi um original do Globoplay, a gente entrevistou vários parentes de vítimas do acidente, órgãos regulatórios, pessoas que participaram do esforço de resgate. E, obviamente, essas pessoas falam inglês. Quando você está produzindo um documentário em português, você vai precisar de ou legendagem ou dublagem dessas pessoas. E como a gente sempre produz conteúdo para o brasileiro e quer democratizar o máximo possível, a gente sempre opta pela dublagem. Então a gente queria pegar as pessoas que estavam falando, dando entrevistas em idioma estrangeiro e colocar essas pessoas falando português. E aí, como foi que a gente fez isso? Ao invés de a gente ir no caminho tradicional, que contrata aí uns dubladores e bota eles para falar, a gente usou uma solução de IA, mas com qual diferencial? A própria pessoa estava se autodublando em português. Então saía na voz dela. Entendi.
seja, olha só. Então imagina, sua voz, você deu uma entrevista em inglês Sai minha e voz em depois sai português. sua voz em português falando o que você falou na entrevista. Então a gente fez isso tudo certinho, né? A gente é mais certo que o certo aqui. Contrato, tudo bonitinho, release, permissão de uso, fez o treinamento da IA com a voz das pessoas e gerou essa dublagem. Lançamos no dia 1, não lembro exatamente a data, mas acho que foi em novembro ou outubro do ano passado. No dia que a gente lançou, não deu 3 horas que a gente tinha lançado, já tinha sindicato batendo na porta, já tinha associação fazendo post indignado em rede social. Gente, assim, o mundo está evoluindo. As pessoas precisam compreender que vocês não podem ser os caixas de banco de 1980, quando chegou o primeiro caixa eletrônico. A sociedade ela vai evoluir. Né? As pessoas não vão morrer de fome, não vai gerar uma massa de 10 milhões de desempregados. A sociedade vai evoluir, os papéis vão evoluir, a forma como você contribui vai evoluir. Mas a gente viveu a mesma coisa lá atrás, esse é o ponto, né? A gente concorda. A briga do táxi com a Uber, cara, a mesma coisa. Uber, exatamente. E a gente viveu também quando surgiu E hoje você chama táxi na app do Uber. Exatamente, exatamente. Exatamente. Mas a gente viveu, né, a mesma coisa na época do início do período de transformação digital muito pesada. A gente viveu, teve livro. Eu lembro de um livro de um economista americano chamado Fim dos Empregos. E aí o alarmismo sempre aparece. Sim, porque, no final das contas. Mas assim, quando a mudança é inexorável, quanto antes você abraçar a mudança, mais você vai ter alguma chance de participar dela. Senão você não tem chance nenhuma. Já é difícil. Eu acho, assim, Vitor, os debates são muito válidos. São válidos. Tem uma questão, tem uma questão ética muito forte nessa virada da IA no mundo. Eu acho que isso tem muito sentido. A gente precisa ter os debates, a gente vai precisar ter regulamentação. Não existe um futuro com IA sem regulamentação. Porque senão, cara, vai ser uma loucura. Isso é importante porque você lida com conteúdo, né, cara? E aí tem uma questão ética né, diretamente ligada a conteúdo que é muito grande, né, cara? Então, assim, eu acho que tem coisas que vão precisar acontecer. Eu acho totalmente legítima as manifestações de insatisfação. Mas, assim, no longo prazo, assim, a gente vai resolver os problemas éticos, a gente vai criar as regulamentações, a gente vai escutar as manifestações, a gente vai sair do outro lado. Eu acho super válido. Mas a gente tem que entender, como profissionais de mercado de mídia, tecnologia, que a tecnologia é imparável. Não dá para você chegar e falar assim, dá uma pausa aí, não lança o Anthropic, não lança a versão nova lá do Claude, não. Tá proibido. A OpenAI, por favor, para aí, não lança o GPT-5o não, por favor. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Essa é a grande sacada, assim. Enquanto que, em vez de você ficar tentando evitar que uma coisa inexorável aconteça, melhora ela. É isso. Participa da solução do problema. Entra junto, entra no debate de forma construtiva e traz os seus pontos para a mesa. Daquele ditadinho antigo, né? Em vez de fazer parte do problema, faz parte da solução. É isso. Você tem pontos? Traga para cá. Como é que a gente protege alguma coisa? Como é que a gente regulamenta algo? Como é que tem alguma parte da população que vai ser demais atingida? Como é que a gente resolve esse problema? Cara, esse é o ponto, entendeu? Porque se você ficar só brigando, você vai ficar gritando no deserto e vai ficar pelo caminho. Pode ser o que for, pode ser quem for. Não tem discussão. Então, acho que a tua mensagem vale pra gente lá na Kigo e vale para as empresas de tecnologia. E eu agradeço muito a mensagem, porque a gente tem trabalhado intensamente em soluções que tragam inteligência artificial para a discussão da qualidade de software, que a gente... Eu tenho uma visão um pouco mais radical até desse negócio. Eu acho que o processo de transformação digital, como a gente conheceu, acabou. A gente está falando de outra coisa agora. Né? Aquele negócio de a pandemia foi o último gás daquela transformação digital que a gente conheceu. Até o supermercado do nosso bairro lá, local, teve que digitalizar porque teve que ir para o iFood. Então, assim, no final das contas, acabou esse processo. Agora a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de performance, o teu produto tem que performar melhor do que o outro. E aí a IA é um agente fundamental. A gente está falando de Globo e de personalização, a gente está falando de banco e personalização, está falando de telco e personalização, está falando disso tudo. A briga, a gente tem muito na Kigo, a gente tem falado sobre isso todos os dias. Como tem uma brincadeira que o livro da
fala muito do livro da Netflix, que o cara... A Netflix surge pra brigar com aquela... Com a Blockbuster. Blockbuster. E ela... Eu morava nos Estados Unidos na época que lançaram a Netflix. Eu assinei a Netflix recebendo DVD em casa. Isso, a briga era... Quando, 2001. O grande problema que tinha era levar a fita na Blockbuster, né? Tem gente que deixou um apartamento de multa. De multa. Por causa de levar a fita na Blockbuster. A Netflix falou assim, não, beleza, vou resolver esse problema, vou levar na casa do cara e vou buscar na casa do cara. Era a melhor coisa do mundo. Só que tem uma sacada no livro do cara que uma hora ele entende que isso vai acabar e que os streamings vão chegar. E aí ele toma uma decisão, óbvio, né? A história é contada pelos vencedores, né? Lógico. Então, tá tudo bem, e é romantizada. Com uma certa pitadinha de romance. Exatamente, sempre, né? é romanceada pelo vencedor. Mas ele diz o seguinte, na minha reunião de diretoria semanal, eu tirei a divisão de aluguel de fitas, de DVDs, da reunião. Porque aquilo não me interessava mais. Eu precisava falar de futuro, porque aquilo ali ia morrer. E ele sabia que ia morrer. E aí ele falou assim, cara, não, isso aqui não precisa mais participar da reunião, porque vai morrer. Eu tenho que falar o que a gente vai fazer agora. E assim, O que é que vem pela frente? é muito importante que a gente entenda que, óbvio, tem negócios que tem bases instaladas, tem coisas, mas elas vão morrer como elas são hoje. E a gente precisa entender o que vem pela frente. Mas eu não sei se é morrer, acho que é se transformar. Exatamente. Porque a Elas vão morrer missão, como elas são hoje. a missão do Netflix continua a mesma A hoje. mesma. Entregar o filme na casa sua das casa. pessoas. Exatamente. Só que agora ela não usa mais o correio, ela usa a Exatamente. internet para É fazer isso. Pode ser que daqui a 10 anos ela use outra coisa. Exatamente isso. Exatamente isso. Então eu acho que assim, a essência, ela tende a permanecer A essência válida. é o produto digital, para nosso caso aqui, o produto digital tem que ser lançado com o maior equilíbrio entre risco, custo e time to market. Ou seja, você tem pressa para lançar, mas você tem custo para lançar e você tem um risco para lançar. Tem coisas que tem horas que o time to market fala mais alto, tem hora que o custo fala mais alto, tem hora que o risco fala mais alto. Quando a gente está falando de ambiente extremamente regulados, você equilibra e você puxa mais para o risco, porque você não pode lançar um negócio e dar problema. Quando a gente está falando de lançamento em profusão de produtos, às vezes você canibaliza um pouco o risco para lançar e botar um negócio no ar, porque o amiguinho lá tá lançando mais rápido que você. Esse é o jogo. É você olhar risco, custo, time to market e falar assim, cara, como é que eu vou? E isso não vai mudar. Sob o ponto de vista de uma empresa que cuida de performance de produto digital, isso não vai mudar, isso vai continuar. Agora, o modo como a gente vai entregar isso vai mudar. Vai mudar radicalmente. E vai ser um negócio bizarro. Cara, obrigado, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, que na verdade, obrigado por me receber aqui, receber a gente aqui. Obrigado pela presença no Kiggle Digital Talks. A gente está encerrando, mas a gente ia encerrar naquela hora, ficamos mais meia hora falando. Ficamos mais meia hora falando. Geramos mais um podcast. Mais um podcast. Obrigado, cara. Pessoal, muito obrigado por mais uma. Por estar com a gente em mais um programa. Obrigado ao pessoal aqui da Globo. Obrigado ao pessoal do marketing da Kiggle. E, enfim, até a próxima. Valeu. Valeu, gente.